Se você sobrevivesse a um terremoto terrível que destruiu o mundo, e além de ter que viver numa terra devastada, ainda descobrisse que um doutor maluco estava criando mutantes bizarros, o que você faria? Com certeza, a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal, pois esse vídeo de Derrotando Filmes, iremos acompanhar esses dois tentando salvar uma garota dessas aberrações, e eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis mutantes em Badland Hunters, ou em Ruínas, no título brasileiro. Esse cara está prestes a criar monstros que acabarão com a humanidade. Yang Su é um pesquisador genial, que acaba de finalizar um dos seus colegas, libertando alguns lagartos contaminados com algo que ele mesmo criou. Porém, o cientista só fez isso, pois estava tentando de todas as formas salvar a sua filha So-yeon, que tinha uma doença fatal. Mas no momento em que ele consegue criar algo para curá-la, as autoridades invadem o seu laboratório para prendê-lo. Isso porque ele já tinha finalizado mais de 100 pessoas em seus testes. Porém, Gi-Soo jura que dessa vez tinha conseguido criar algo que funcionaria de verdade, pois tinha injetado a vacina em si mesmo, e estava completamente bem. Só que quando ele tenta fazer o mesmo com a sua filha, os oficiais atiram nele, o derrubando. E quando estavam prestes a prender esse doido, um terremoto gigantesco começa, destruindo a cidade completamente. Aproveitando-se dos tremores, Gi-Soo usa os seus últimos momentos para terminar de injetar o soro em sua filha, apenas para os dois serem soterrados segundos depois. Muitos anos se passam após essa calamidade, e conhecemos Ji-Wan, um garoto que estava caçando alguma coisa para comer, até que ele vê um crocodilo andando em sua frente, e sem perder a oportunidade, ele incendeia uma flecha e atira na cabeça do animal, que pro seu azar não morre de imediato. E aí a fera começa a perseguir o jovem, que se joga dentro de um carro implorando por ajuda. Nesse momento, Nan-san pega o crocodilo pela cauda e o finaliza desconectando a sua cabeça. Depois de ver essa batalha nada épica, vamos até a cabana de Suna e a sua avó Yeon-Soo. Essa jovem vivia com medo, já que os dias estavam ficando cada vez mais difíceis, e a velha sugere que as duas comecem a morar em uma colônia de sobreviventes, onde tinha uma certa segurança. Porém, a garota não gosta nada da ideia, já que depois que a seca se instalou, as pessoas ficaram meio doidas, e as duas quase foram devoradas por canibais há pouco tempo atrás. Só que a senhora fala para sua neta não se preocupar tanto com isso, pois ainda tinha fé que existiam pessoas boas no mundo. Bom, tudo aqui definitivamente está muito estranho. Primeiro, um terremoto gigantesco, e agora um jacaré que fica na terra, longe de qualquer fonte de água. Mas pera aí que a gente vai por partes. Primeiramente, galera, é importante ressaltar que sobreviver a uma situação como esse terremoto forte é extremamente difícil. E na maioria das vezes, você pode estar contando com a sorte de um detrito gigante não acertar a sua cabeça. Porém, não é impossível sobreviver. Isso porque existem técnicas que podem te ajudar a passar por essas dificuldades. A primeira é o triângulo da vida. O objetivo dessa técnica é permanecer ao lado de objetos grandes, que se forem comprimidos podem criar um espaço seguro se o teto desabar. É importante ressaltar que ficar embaixo dos móveis não é bom para terremotos fortes, pois se um pedaço gigante do teto cair na sua mesa de madeira, por exemplo, você vai de arrasta pra cima junto com ela. E apesar de ter salvo algumas pessoas, essa técnica é controversa, e nem todos os especialistas a aconselham, já que pode depender fortemente do tipo exato de terremoto e do prédio em que você está. Além disso, é importante que se você está dentro de sua casa, ou até mesmo de um apartamento, não tente sair correndo pela rua, e fique na sua residência até os tremores passarem. Isso porque nas ruas é muito mais fácil de um prédio, detritos e até cacos de vidro caírem em sua cabeça. Já se você estiver na rua ou estiver dirigindo um carro, procure o local mais afastado de prédios, postes elétricos e qualquer estrutura que possa cair em cima de você, e fique lá até tudo acabar. Em seguida, procure montar um kit de emergência rapidamente para sobreviver aos próximos dias, e aos possíveis acidentes que ainda vão acontecer por conta do terremoto, como tsunamis e incêndios. E levando em conta que o mundo acabou para essa galera, é necessário fazer umas coisinhas para continuar respirando. A primeira é obviamente encontrar alguma fonte de água, seja ela da chuva, nascentes ou rios, e é importante fervê-la antes de ingerir para purificá-la e não ter nenhum problema de saúde, ou fazer um filtro improvisado para tirar as impurezas mais visíveis como folhas, pedras e terra, tipo aquele que vimos no vilarejo, porque a última coisa que você vai querer em uma situação assim é tomar água com alguma bactéria e passar mal depois. A segunda etapa é adquirir conhecimentos de sobrevivência avançados para não acabar falecendo. Isso inclui aprender a fazer fogueiras, caçar, pescar, identificar plantas e frutas comestíveis e até fabricação de remédios naturais, e aí montar abrigos improvisados. E caso você não tenha sido um cara precavido e aprendido tudo isso antes da água bater na bunda, o negócio agora seria procurar livrarias ou bibliotecas se é que isso existe ainda, já que possivelmente a tecnologia não vai estar funcionando depois desse terremoto, até porque não sabemos se isso foi um cataclisma global, seguido de outras tragédias, como erupções vulcânicas e tsunamis. No caso, não seria nessa ordem, mas tudo isso poderia acontecer. Em terceiro, fica a parte de se manter em forma para conseguir fugir de possíveis predadores, como o jacaré que apareceu do nada, mas já já eu vou falar dele. E claro, adquirir armas de fogo para não ter que se aproximar de pessoas e animais perigosos. Também é importante encontrar um grupo para fazer parte, pois
pois dividir as funções ajudam a não ficar esgotado muito rápido e garantem uma qualidade de vida melhor, e também a se proteger de pessoas mal intencionadas. Fora que os seres humanos são dependentes de socialização para não ficarem malucos. Agora, falando do bendito jacaré, esses animais necessitam de um ambiente úmido e aquático para sobreviver, já que a água ajuda eles a regularem sua temperatura e hidrata a pele do bicho. Se um jacaré ficar muito tempo fora da água numa região muito seca, ele sofreria desidratação, que poderia levar a vários problemas de saúde, como falência de órgãos por falta de água, e também a pele do jacaré poderia começar a rachar e sangrar. E caso ele não volte a tempo para a água, o jacaré poderia eventualmente morrer. Portanto, não faz sentido que nessa região desértica tenha um desses vivo. E isso pode indicar que talvez tenha água no chão, o que deveria ser checado o mais rápido possível, para garantir a sobrevivência de todos. Fora que nem existe essa espécie de animal na Coreia do Sul. Então, ou ele escapou de um zoológico, ou migrou de algum lugar para lá, o que seria extremamente improvável. Algum tempo se passa, e vemos Ji-won e Nan-san vendendo a carne de jacaré para alguns moradores locais, em troca de coisas que lhe ajudassem a sobreviver. Até que uma mulher aparece, tentando pegar a carne em troca de algumas joias, dizendo que apesar delas não terem valor no momento, um dia as coisas iriam melhorar, e aquilo voltaria a ser muito precioso. Porém, Ji-won pede que a mulher aceite que nada ia melhorar, pois faziam 3 anos que o mundo acabou. E aí Suna e Yeon-su aparecem para pegar um pouco de carne, e descobrimos que elas conhecem o Nan-san, pois o homem salvou a vida da garota quando o apocalipse começou. E depois desse encontro, alguns milicianos chegam no local tocando terror, e dizendo que eram policiais enviados para prender um criminoso perigoso, e que o último paradeiro dele foi nessas redondezas. Então eles começam a prender um monte de gente inocente, e os que tentam revidar são agredidos brutalmente. Só que quando um dos milicianos tenta sequestrar Suna, o rei do gado, Ji-won, ataca os homens, levando a maior surra da sua vida. E vendo que o seu parceiro poderia ser finalizado, Nan-san decide se envolver, derrotando todos os caras com uma facilidade assustadora. Em seguida, ele mobiliza o líder do bando, perguntando quem era o cabeça dessa operação, e fica surpreso ao ouvir que o chefe do grupo era um conhecido chamado de Tigre. Ele até se sente meio desconfortável em saber que esse cara ainda estava vivo, porém sua atenção é roubada por uma garrafa de água limpa que estava com o miliciano. Então o homem interroga o cara e descobre que aquela água vinha da base deles, um prédio que ficava bem longe, onde tinham água potável e uma segurança absurda. Nesse momento, Nan-san ordena que os bandidos vão embora, e quando o arruaceiro descobre com quem estava lidando, ele liberta os cidadãos e foge dali o mais rápido possível, tentando evitar de toda forma entrar em confronto com Nan-san, mostrando que por alguma razão esse cara é bem conhecido e temido. Depois de encerrar a venda, Nan-san e seu aprendiz vão até a casa de Suna para ver se a menina estava bem, mas percebem que tinha um grupo de pessoas liderados pela professora Kim, e eles estavam tentando levar Suna embora, dizendo que tinham um prédio intacto, e estavam procurando por famílias que tivessem pessoas jovens, para ensinar os mais novos a reconstruir a humanidade. Imediatamente, a menina pede para levar o seu tio Nan-san, mas Kim avisa que apenas os familiares de primeiro grau poderiam ir, e pede que a garota pense bem, pois o prédio à sua avó teria mais segurança e uma qualidade de vida melhor, além de comida e água limpa à vontade. Com essa proposta tentadora, Suna acaba aceitando, e se despede de seus amigos para procurar uma vida melhor. Bom, esses bandidos parecem não ter armas de fogo, já que nenhum deles atirou em Nan-san quando teve a chance, e tirando o grandão, todos os outros são bem mirradinhos, e não conseguiriam se defender de um ataque em grupo. Sabendo disso, a galera deveria se unir e cacetar esses caras para dar uma lição neles, afinal os sobreviventes daquela região estavam em maior número, e poderiam facilmente se defender. Não faz sentido que eles fiquem tão passivos enquanto os criminosos levam até mesmo as pessoas do local. E falando nisso, esse pessoal parece ter feito uma pequena vila por ali, e vendo o tamanho desse grupo, seria importante que os sobreviventes colocassem como prioridade procurar armas de fogo e separar as pessoas em grupos que ficariam responsáveis por proteger a todos, coletar recursos e até mesmo outros tipos de tarefas, como plantio ou administração de inventário. Já que num apocalipse todos ficam meio doidos e existem muitas pessoas perigosas. Além disso, criar um perímetro protegido nesse tipo de situação é vital, para evitar que qualquer um entre na sua comunidade e faça esse tipo de coisa. Quanto à proposta que Suna recebeu, ela deveria ficar mais atenta e pensar melhor, pois se esse tal abrigo fosse tão famoso assim, definitivamente ele seria mais conhecido, e se tornaria eventualmente um grande alvo de bandidos, e mesmo com pessoas armadas para proteger o local, com a água e comida sendo tão escassas, com certeza pessoas mal intencionadas iriam formar um exército para conseguir pegar esses recursos. Portanto, ir para lá é por tabela se colocar em perigo. E por falar em recursos, galera, essa história de terremoto que acabou com o mundo e deixou até mesmo o planeta seco não faz o menor sentido. Por isso, países como o nosso Brasil, que não tem placas tectônicas embaixo dele, não sofreriam com esse problema, e portanto ainda estariam completamente bem. E com certeza numa situação tão difícil, iriam ajudar os países afetados. O mesmo vale para as outras nações. Além disso, mesmo que a Coreia tenha ficado devastada, um tremor por si só não teria a capacidade de gerar uma seca tão grande quanto essa. E em regiões como floresta e pântanos, ainda seria possível
possível achar água e vegetação, podendo assim começar a plantar e gerar alimentos futuros. Fora que em florestas existem muito mais animais para a caça e peixes para pescar. Portanto, é uma burrice extrema ficar na cidade sabendo de tudo isso. Fora que eventualmente o terremoto iria gerar um tsunami que provavelmente iria inundar grande parte do país, e nada iria ficar assim tão seco. E por falar em tsunami, a Coreia está cercada pelo Mar Amarelo e o Mar do Leste, ou seja, desde que o pessoal aprendesse a pescar, ainda seria possível criar barcos improvisados e pescar peixes, o que faria com que todos se mudassem para a costa. O único problema disso seria a maresia, que poderia gerar ferrugem nos equipamentos a longo prazo, mas isso ainda é melhor do que morrer de fome. E talvez as únicas coisas que poderiam causar um desastre dessa grande magnitude seriam grandes erupções vulcânicas ou impactos de asteroides. Porém, não tem como saber se alguma dessas coisas aconteceram aqui, pois só vimos o terremoto do início. Mais tarde, naquela mesma noite, Nansan e Ji-won começam a bater um papo, e descobrimos que o homem havia perdido a sua filha há muito tempo por causa do fim do mundo, e Tsunade lembrava muito sua falecida filha. Deprimidos, os dois resolvem sair para caçar e poder esfriar a cabeça, sem imaginar que logo descobririam algo terrível. Indo para Tsunade e sua avó, elas são guiadas pelo pessoal da tal comunidade até outro grupo de famílias, que foram recolhidas no norte. Nessa reunião, Tsunade acaba conhecendo a primeira menina que tinha sua idade, uma jovem chamada Ju-ye, e com todos reunidos, o pessoal segue em frente, mas o corpo velho de Yeon-soo começa a ceder, fazendo com que a Kim peça para dois de seus colegas levarem os idosos até um posto médico que ficava nas redondezas, e eles levam os idosos ao suposto hospital para serem tratados e esperarem outras pessoas que iriam buscá-los no dia seguinte. Mas é aí que as coisas ficam meio estranhas, pois após andar poucos minutos, eles já encontram uma frota de carros militares, responsáveis por levar todos em segurança até a comunidade. Mas quando Tsunade questiona o porquê deles não irem buscar os idosos, os soldados apenas falam que iriam enviar pessoas para fazer isso depois. E quando estavam entrando no carro, a jovem nota que eles tinham uma infecção estranha na pele atrás de suas orelhas, mas ignora esse fato por enquanto. Não muito longe dali, Nansan e seu parceiro estavam caçando, até que vem uma cena assustadora. Os homens que tinham sido encarregados de cuidar dos idosos, na verdade estavam finalizando eles. E ao ver Yeon-soo sendo finalizada, Ji-won parte para cima sem pensar muito. Mas um dos homens saca uma arma e tenta acabar com o garoto. Vendo que o jovem não daria conta sozinho, Nansan finaliza os dois rapidamente, mas fica extremamente surpreso ao vê-los se levantando com ferimentos mortais, como se nem tivessem sentindo nada. E aí uma luta contra zumbis se inicia, e os dois acabam se separando durante o combate. Mas como Nansan é assustadoramente forte, ele rapidamente derrota o seu oponente, enquanto Ji-won até consegue se virar bem, estralando o pescoço de um dos monstros, se é que vocês me entendem. Mas o cara se levanta como se nada tivesse acontecido, revelando aquela infecção estranha atrás de sua orelha. E aí a criatura rapidamente ataca o garoto, que o atrai para uma armadilha, fazendo com que o monstro fique preso de cabeça para baixo. Porém, quando achava que tinha terminado, o zumbi corta o seu pé e tenta acabar com o garoto, que é salvo no último segundo por uma mulher desconhecida que finaliza o monstro. Nesse momento, Nansan aparece para saber o que estava acontecendo, e a garota arremessa uma faca no zumbi que estava atrás dele, ajudando Nansan a finalizá-lo. Ok, seja lá o que forem essas coisas, parecem que golpes normais não os finalizam, pois mesmo acertando o coração e torcendo seus pescoços, ou até mesmo acertando a cabeça deles com muita força, nada parece surtir qualquer efeito, além da resistência gigantesca à dor que eles devem ter para conseguir andar depois de cortar um dos pés. Portanto, era óbvio que a melhor coisa a se fazer era desconectar a cabeça, isso porque impediria o contato nervoso do cérebro com o resto do corpo, e mesmo que continuassem vivos, eles não conseguiriam se mexer. No pior dos casos, sempre dá pra fazer o que o Ash fazia em Evil Dead, desconectar todos os membros e queimar os restos para garantir que aquilo não voltasse a se mexer de novo. Porém, apesar de terem uma regeneração que cura ferimentos graves, aparentemente esses Wolverines do Paraguai não conseguem regenerar os membros perdidos, ou precisam de muito tempo para isso, já que o pé do cara não cresceu de novo. Então, definitivamente, desconectar a cabeça é o jeito certo de lidar com esses caras. Depois de enterrar a senhora, Nansan vai até a sua salvadora e pergunta quem ela era e o que são aquelas coisas. Então a mulher diz que se chamava Yun-ho e precisava da ajuda de Sen para retomar seu prédio, pois antigamente ela era líder de uma força-tarefa criada para resgatar os sobreviventes do grande terremoto. E depois de algum tempo sobrevoando a cidade, ela e seus subordinados encontraram um prédio que por um milagre ficou intacto. Então, com a ajuda de outros sobreviventes, o grupo criou uma base onde todos viviam bem, até que um dia um único médico que conseguiu sobreviver chegou até eles, Yang-soo, e ele provou ser extremamente inteligente e útil, até que um dia algumas crianças começaram a desaparecer depois de visitar a enfermaria, e Yun-ho foi até lá confrontá-lo.
Porém, todos os outros soldados apareceram e tentaram explicar para ela o que estava acontecendo. E aí o sargento Kwon atirou em um dos oficiais, que se levantou normalmente mesmo após um ferimento fatal. Então eles revelam para a mulher que a humanidade já era e que não tinham mais chance de sobreviver sem a ajuda de Gi-soo, pois ele conseguiu não só sobreviver ao terremoto, como ficou meses vagando sem tomar uma única gota d'água. Portanto, com a ajuda dele e de seu soro, eles poderiam fazer a humanidade evoluir e se adaptar para sobreviver ao que restou do mundo ao seu redor. Mas Yoon-ho se recusou a participar dessa loucura e quase foi finalizada por seus antigos amigos, conseguindo escapar por muito pouco. Ao ouvir essa história, Nan-san se recusa a ajudá-la e decide que ia apenas resgatar Suna, dizendo que se a soldado lhe atrapalhasse, ela seria finalizada. Indo para Suna, ela e os outros sobreviventes finalmente chegam até a tal terra prometida, e assim que entram, são recebidos com cartazes dizendo que aquele era o futuro da humanidade. Pouco tempo depois, Gi-soo chega dizendo que as pessoas que entram ali estariam salvas para sempre do maldito mundo exterior, e pede que seus homens distribuam água para os novos membros, que bebem sem pensar duas vezes, com exceção de Suna, que pede mais uma garrafa e não engole nada pois queria esperar por sua avó. E ao entrar em seu novo apartamento, a garota fica extremamente impressionada com a limpeza e estrutura do local, principalmente ao ver que eles tinham água corrente por ali, sem nem imaginar o que tinha naquela garrafa dela. Bom galera, se a verdadeira intenção de Gi-soo for apenas criar humanos capazes de sobreviver nesse mundo devastado, ele não está tão errado assim. E até onde deu pra ver, essas mutações não afetam a mente das pessoas, transformando elas em zumbis degenerados, por exemplo. E como vocês devem saber, a nossa espécie evoluiu muito para que pudéssemos chegar aonde estamos. Isso inclui mudanças físicas e mentais. Portanto, não é de todo mal que o médico esteja desenvolvendo algo para nos fazer evoluir e lidar melhor com as condições atuais. O problema de verdade são as possíveis consequências e efeitos colaterais disso, já que até onde sabemos, a capacidade de se regenerar de graves ferimentos rapidamente, consumir menos água e comida e ainda resistir a altas temperaturas são habilidades extremamente essenciais para que a humanidade pudesse prosperar na situação atual do mundo, pois caso o contrário ocorra, os recursos vão ficar cada vez mais raros e escassos, e logo todos iriam morrer de fome, sede ou de doenças geradas por beber água contaminada. Enquanto Suna estava no paraíso, Ji-won e Nan-san estavam pensando num plano para resgatá-la. Obviamente, o rei do gado quer ir imediatamente salvar a sua amada, mas Yoon-ho avisa que o prédio era extremamente seguro e vigiado, e a única chance que tinham era neutralizando os soldados que ficavam vigiando o portão e se esgueirar até o subsolo, onde os seus companheiros que também eram contra essa tal evolução estavam, e sabendo que precisariam de ajuda, Nan-san tomou uma decisão extremamente arriscada. Em seguida, vamos até a base de um grupo de criminosos que estavam obrigando civis comuns a lutarem uns contra os outros, apenas por entretenimento. O problema é que um dos chefões, o Tigre, acaba ofendendo o outro chefão, iniciando uma guerra de gangues gigantesca, que só acaba quando Nan-san chega no lugar procurando pelo Tigre. Mas assim que vê Nan-san, o chefão revela que parou de lutar boxe por causa do cara, indicando que Nan-san era um lutador extremamente habilidoso no passado. E na tentativa de se vingar, o Tigre promete que daria metade dos seus escravos para a gangue rival, se lhe ajudassem a matar o seu inimigo. E aí se inicia uma porradaria gigantesca, mas impressionantemente os três conseguem descer a lenha em todos os bandidos com facilidade, espantando grande parte dos criminosos e derrotando o Tigre, que de tigre não tem nada. Após essa pancadaria generalizada, o trio encontra algumas armas e várias garrafas d'água, e Nan-san começa o interrogatório com a gangue, botando pra dormir quem não falasse. Com essa abordagem carinhosa, o Tigre decide contar tudo o que sabe. Ele fala que entregava crianças e adolescentes em um prédio em troca de água, e que pessoas mais velhas não eram aceitas pelo líder do local. E a única maneira de entrar no complexo era nos dias das entregas, e depois de receber as informações, Nan-san faz o cara mimir. Já no complexo, Suna decide perguntar pela sua avó novamente, só que a professora Kim mente para a garota que a velha chegaria até o anoitecer, e logo o líder chega para declarar os melhores alunos. Isso garantiria os melhores quartos para as famílias por um certo tempo, além de outras regalias como não trabalhar. Depois que a família vencedora recebe os prêmios, os novatos são levados para dentro do prédio, e pais e filhos são separados pelos soldados, já que os estudantes moravam e estudavam em outro andar, e as famílias poderiam marcar horários para se reunirem e conversarem com eles. Só que Suna acha isso um pouco estranho, e novamente a Kim mente que tinha comentado sobre isso para sua avó. E com os estudantes alocados, Kwon leva os adultos para trabalhar filtrando a água nos andares inferiores. Ok, a Yoon-ho conhece Gi-soo e conviveu por um certo tempo com o cara, sabendo da sua natureza psicopata e da determinação para fazer experimentos que podem ser fatais, mesmo em crianças e jovens. É óbvio que os opositores do seu regime ditador seriam finalizados, ou até mesmo transformados em experimentos. Afinal, eles dizem que os fracos têm que morrer, mas os fracos podem ser idosos ou pessoas que têm medo de passar pela transformação. Portanto, é bom que Yoon-ho tenha um plano B, para o caso de não ter mais parceiros vivos para lhe ajudar. Quanto a Nan-san, ele é louco de invadir um local cheio de criminosos, isso porque eles poderiam estar armados, e de fato eles tinham armas de fogo pesadas, mas
por alguma razão decidiram não usar. É impressionante como nesse mundo pós-apocalíptico, as pessoas preferem não usar armas de fogo e decidir tudo na mão. Fora que esse pessoal não sabe o que é ter um vigia para não ser pego desprevenido assim. Agora, falando de Suna, obviamente tinha algo errado, já que fazem dias que a sua avó não chega, e aquela água com certeza estava batizada, já que todos insistiam tanto para que ela bebesse. Fora que nenhum dos pais achou estranho eles serem forçados a se separar de seus filhos, sendo que isso é uma prática até que comum numa ditadura, onde eles obrigam alunos e pessoas mais jovens a se afastarem do núcleo familiar, para poder doutriná-los e fazer lavagem cerebral neles, criando novos soldados para o seu exército. E por falar em ditadura, Gisu demonstra claros sinais de ser esse tipo de gente. Inclusive, os seus subordinados podem até se encaixar numa espécie de seita. Mas vamos por partes. Um ditador é conhecido por certos sinais que deixam claras as suas verdadeiras intenções de manter o poder. Antes do apocalipse, Gisu parecia extremamente repudiado por seus experimentos, sendo que em sua cabeça ele estava apenas fazendo o certo para salvar a sua filha. Mas nesse novo mundo, ele é visto como um herói por alguns, e isso lhe deu poder, o que mexeu ainda mais com a sua mente doente. Então ele basicamente instaurou uma ditadura, usando a força e até eliminações para oprimir e calar as pessoas que descobrissem a sua verdadeira natureza, criando métodos de trabalho desumanos, com turnos tão gigantes que não dava nem tempo dos adultos pararem para pensar e ver o que estava de fato acontecendo. Além disso, sempre que ele parecia em público, era para distribuir recompensas, fazendo os outros pensarem que ele era bom de verdade, criando assim uma imagem de certinho que recompensa bons estudantes e trabalhadores. Em contrapartida, temos seus subordinados, que seguem as ordens dele sem pensar duas vezes, e o tratam como um deus, um herói que vai salvar a humanidade. E como se não fosse suficiente, eles tentam convencer a todos que isso é verdade, e ainda fazem manipulação e lavagem cerebral nos jovens, para que eles queiram ajudar em uma pesquisa que nem sabem direito como funciona. Finalmente chega o primeiro dia de aula. As duas jovens são apresentadas para a classe de zumbis, digo, alunos, e logo Suna percebe que os estudantes estão com marcas no pescoço igual a de Kwon. Nessa aula, a professora explica que todos deveriam deixar o like no vídeo para fortalecer o canal e nos ajudar a crescer, além de falar que atualmente, com os recursos ficando cada vez mais escassos, os humanos precisavam evoluir e adquirir novos corpos que não tivessem a mesma fraqueza dos antigos, como a necessidade de comer e beber. E era sobre isso que se tratava o maior objetivo dessa base, ajudar o Dr. Gisu a concluir a sua pesquisa para salvar a humanidade. Além disso, todos os alunos receberam um presente muito especial dele, e por isso deveriam ser gratos. Nesse momento, Suna pergunta o porquê dele não distribuir água para as outras pessoas se ele era tão bom assim, e quem conta que as pessoas lá fora eram bárbaros que causaram a morte da filha de Gisu, e por isso ele selecionava apenas pessoas específicas que eram qualificadas. E quando a menina pergunta qual era essa qualificação, Juye fala que tinham que ajudar na pesquisa do doutor, livrando a sua amiga da bronca. Logo, os jantares são servidos, e a professora pede que todos tomem bastante água, pois ela foi preparada especialmente para eles por Gisu. Obviamente, Suna acha isso estranho, e não consegue avisar Juye que já tinha mandado tudo pra dentro. E aí Gisu chega na sala para dar um discurso sobre a situação atual do mundo e como seu projeto vai mudar tudo isso, criando humanos que não precisavam comer e tomar água constantemente. Depois disso, ele conhece sua nova cobaia, a Juye, e Suna insiste para ver sua avó. Porém, o cara inventa outra história que a véia estava mal e precisava ser tratada, e que ela deveria se manter forte e hidratada para vê-la mais tarde, e para isso ela deveria tomar a água. Porém, Suna não faz isso. Já no laboratório, o doutor injeta mais soro em Kwon, que não está muito feliz em ter que receber vacinas constantemente, e queria algo permanente. Só que Gisu conta estar perto de concluir a pesquisa e libertar toda a humanidade, e que ele só precisava ser paciente. Bom, aqui fica claro que Gisu e os outros cometeram um erro ao finalizar a avó de Suna. Isso porque ela tem um carinho gigantesco pela senhora, e provavelmente faria de tudo para que a sua avó pudesse ter uma vida segura e confortável. Inclusive, obedecer todas as ordens desse maluco, e assim seria muito mais fácil de manipulá-la. Ao sacrificar Yeon, eles perderam a sua única vantagem, e já que a jovem não tem nada a perder, ela provavelmente vai fazer de tudo para escapar. E já que ela deve ter percebido que tem algo de errado acontecendo nesse prédio, seria de extrema importância começar a armar um plano de fuga, anotando os pontos mais frágeis da defesa daquele prédio, a hora em que os guardas trocavam de turnos e tentando pegar uma arma de fogo de alguma forma, já que nesse complexo cheio de soldados deve haver um arsenal. Além disso, com recursos e medicamentos limitados, como esse médico está conseguindo fazer tanto desse soro esquisito? Fora que, como ele mesmo disse, existem efeitos colaterais que não são conhecidos, e mesmo assim todos os soldados injetam altas doses daquilo em seus corpos, como se fosse algo normal, sendo que as mutações genéticas podem causar tumores, câncer e até a morte dependendo do nível da mutação, mas a gente fala melhor disso mais pra frente. Assim que todos seus colegas adormecem, Suna se levanta e sai do dormitório escondida, determinada a conseguir respostas, mas ela é quase pega pelo Dr. Gisu e seus subordinados, tendo que se pendurar no prédio para não ser vista. Logo, descobrimos que o médico teve que parar as experiências para descer até os andares inferiores, reclamando que não podia fazer
fazer pausas dessa forma, já que era muito difícil conseguir jovens para suas pesquisas. Isso tudo aconteceu pois os pais de Juye marcaram de ver a sua filha após o seu turno, mas os soldados não estavam deixando, pois não era permitido que os adultos tivessem contato com os alunos. Então, depois do casal implorar muito, Gisu se vê obrigado a levá-los até o seu laboratório para resolver a situação. Em paralelo, Suna consegue invadir o apartamento do médico e descobre diversos arquivos sobre seus experimentos, mostrando que ele estava injetando DNA de répteis às pessoas para mudá-las, já que com o soro as cobaias precisavam de menos água para sobreviver, aguentam altas temperaturas e ainda tinham uma regeneração incrível. O problema é que várias crianças e jovens morreram durante os experimentos, por conta das mutações geradas em seu código genético. Explorando o local, Suna encontra sua amiga inconsciente em uma maca, sendo injetada com uma substância desconhecida. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, ela ouve o doutor entrando e se esconde na dispensa. Nesse momento, o casal vê o estado atual de sua filha e ficam desesperados, mesmo com o doutor tentando convencê-los de que estava tudo bem, pois ele tinha conseguido criar uma raça imortal a partir de Yon. Só que os pais não aceitam isso muito bem e tentam tirar Juye da maca, mas ao tocarem no corpo da jovem, o solavanco faz a garota ter um ataque e ela acaba perdendo a sua vida. Então, numa explosão de fúria, Gisu finaliza o pai dela e Kwon acaba com a mãe antes que ela fugisse. E depois de se acalmar, o homem vai até o depósito ao lado, onde encontra Suna escondida. Bom galera, Gisu está injetando DNA de lagarto no sangue das pessoas, a fim de criar mutações aparentemente temporárias, e mudar o metabolismo e resistência humana para que possa sobreviver no mundo pós-apocalíptico. O problema é que, de acordo com as minhas pesquisas, injetar DNA de lagarto em humanos não faria o indivíduo desenvolver características de lagarto. O DNA injetado não tem capacidade de se integrar ao genoma humano e alterar traços genéticos. E isso acontece porque as nossas células têm mecanismos de segurança muito rigorosos para evitar esse tipo de integração aleatória. No entanto, implantar outro tipo de DNA em humanos pode ser extremamente perigoso para a saúde e integridade genética, pois o corpo humano normalmente responde a material estranho como se fosse uma ameaça, fazendo com que o sistema imunológico atacasse o DNA injetado, causando uma série de problemas, desde a inflamação localizada até uma resposta imunológica sistêmica grave. Além disso, mesmo que o DNA pudesse se integrar, o modo como os genes de diferentes espécies se comportam é complexo, e não apenas determinado pela sequência do genoma. Portanto, mesmo que um humano adquirisse de alguma forma um gene de lagarto, não existe garantia científica de que ele se manifestaria da mesma forma que em um lagarto. Portanto, a mistura de Gisu tem alguma substância desconhecida pela humanidade, e que tem a capacidade de ativar esses genes de lagarto em nós. E eu fico só imaginando quanto HQ do Spider-Man esse cara deve ter lido para querer virar um lagarto. Ao amanhecer, vemos que o doutor prendeu a garota em sua maca, e estava arrumando tudo para injetar a substância nela, dizendo que escolhia os mais jovens, pois apenas eles tinham uma melhor chance de sobreviver. Além de que os remédios que ele colocava na água para preparar o tratamento funcionam com mais eficiência nas pessoas com menos idade, e ele precisava de algo que as crianças e adolescentes produziam nas suas glândulas pituitárias para conseguir obter sucesso na experiência. Enquanto Suna sofria, Nansan e os outros decidem levar os criminosos capturados até o prédio para tentar entrar. Mas assim que chegam no portão, os soldados os param e estranham o fato de eles terem aparecido fora da data de entrega. Preocupado com seus amigos que estavam logo atrás, Nansan ataca um dos guardas, fazendo com que os outros comecem a disparar no caminhão. Com essa bagunça, os seus amigos pegam as armas e se preparam para lutar. Com isso, Nansan passa por cima de todos que estão em sua frente, derrubando até mesmo as torres de vigia para que não fossem atingidos enquanto exploravam o local. E aí ele entra com tudo no prédio, e o tigre aproveita a brecha para fugir, enquanto o trio finalizava vários soldados e correm até o subsolo. Vendo a invasão, Kwon pede que deixe eles irem até a prisão subterrânea, pois tinha uma surpresa para Yoon-ho. Desesperada, Kim vai avisar ao doutor sobre a invasão, mas ele nem dá bola e continua os experimentos, injetando a substância em Suna. Entrando na prisão, o trio se pergunta por que nenhum soldado seguiu até ali, e começam a checar as celas, procurando pelos companheiros de Yoon-ho. Mas quando a mulher os encontra, ela fica perplexa ao ver que Gisu tinha feito experimentos com eles, e obviamente a operação foi um fracasso, ou um sucesso dependendo do lado que você está. As criaturas atacam um grupo, que não tem escolha senão finalizar todas aquelas aberrações, gastando toda sua munição no processo. Nesse momento, Gisu usa o interfone para passar um recado, pedindo que os moradores ficassem em seus apartamentos, e tentando fazer um acordo com os invasores, falando que eles poderiam ir embora com vida se saíssem agora, mas se continuassem no local, seriam finalizados imediatamente. Porém, Nansan apenas responde que estava indo buscar a Suna e quebra o interfone. Ok, essa foi a pior invasão à base que eu já vi na vida. Primeiro que esse monte de tiros iriam alertar a segurança do prédio, fazendo com que eles fortificassem o perímetro, o que dificultaria ainda mais que o trio chegasse até Suna. Além disso, se o carro era a prova de balas, não era necessário que eles se colocassem em risco indo falar com os soldados. Tudo que o grupo precisava fazer era usar o carro para atravessar o portão, o que daria menos tempo para os soldados se organizarem para defender a base. Se bem que eu não acho que esses soldados representam alguma ameaça, já que mesmo com anos de treinamento militar e treinamento
treinamento de tiro, eles conseguem ser facilmente invadidos e derrotados por apenas 3 pessoas, errando todos os disparos possíveis. Quanto a Yun-Ho, era óbvio que seus companheiros não estavam mais vivos. Conhecendo o inimigo, ela deveria saber que Gisu não daria brecha para eles escaparem ou armarem um motim, e se livraria deles o mais rápido possível. Para uma soldado com experiência em campo, ela já deveria saber disso, mas Yun-Ho foi ingênua e colocou a vida de todos em perigo. E outro plano possível seria invadir a base à noite, usando o tigre como uma distração e entrando por algum ponto sem vigia da segurança. Do jeito que esses caras são patetas, não seria difícil encontrar isso. Preocupado com tudo que estava acontecendo, o médico fala que era bom Suna aguentar, pois se seus amigos atrapalhassem o experimento, além de causar a sua morte, não teria mais ninguém para colocar no lugar dela. Em paralelo, Kwon ordena que todos os soldados se posicionem para parar os avanços dos invasores, e um grupo desce até o subsolo para finalizar o trio. Então Ji-Wan avisa que a munição estava acabando e precisavam de novas armas para lutar. Então Nan-san ouve os soldados sacando uma granada do outro lado e espera o momento certo para atirar, explodindo os soldados e pedindo que os outros dois luteassem os corpos, pois ele já tinha matado o squad. Nos corpos, Ji-Wan acha uma granada, porém quando o grupo ia parar para descansar, outros soldados aparecem atirando em todos. Vendo que estavam perdendo muito tempo, Nan-san pede que seus companheiros avancem, enquanto ele segurava os soldados, e aí ele saca o seu facão e parte para cima daquelas coisas, finalizando todos com uma facilidade que chega a ser assustadora. E depois de fazer alguns pentakill, o homem chega até a sala onde os civis purificavam a água, e lá ele pergunta aos moradores onde estava Suna, e descobre que os estudantes ficavam no 8º andar. Então ele se prepara para subir, e manda todos irem atrás de seus filhos. Indo para Yun-Ho, ela percebe que se seguissem dessa forma, nunca conseguiriam chegar até a garota, e pede que Ji-Wan continue sem ela, enquanto a mulher ficava para trás e impedia os soldados de subirem. E aí ela usa suas habilidades e consegue derrotar todos com facilidade, até que Kwon aparece, chutando ela das escadas. A mulher até tenta lutar, conseguindo ferir Kwon várias vezes, mas sua regeneração o impedia de sofrer grandes danos, e Yun-Ho é facilmente derrubada. E aí Kwon tenta convencê-la de que o mundo humano já era, e que agora precisavam criar uma nova raça para poderem prosperar. Porém Yun-Ho se recusa, fura o pé do cara e ataca seu olho. O problema é que ao rasgar a sua face, a mulher descobre que seu antigo parceiro já estava praticamente transformado, e com uma força brutal, o Homem Lagarto derrota ela e joga Yun-Ho do prédio. Bom, definitivamente Nan-san é o Hitman coreano, isso porque ele não só consegue literalmente derrotar um exército sozinho e vencer soldados com treinamento de combate, como consegue explodir uma granada que estava a poucos centímetros dele, sem receber qualquer dano, o que deveria ser impossível, já que a explosão dessa granada, pessoal, conseguiria facilmente estourar aquela porta e jogar destroços e detritos para todos os lados, ferindo gravemente quem quer que estivesse perto. Afinal, essa é a função de uma granada, né? Além disso, alguém tem que denunciar o Nan-san, por favor, que ele está com um hack de munição infinita, já que as escopetas têm no máximo 8 cápsulas, mas o cara já deve ter dado o triplo de tiros com essa arma sem recarregar, e a munição dele ainda não acabou. E uma coisa que ficou muito legal foi ele tentando tirar o facão das costas, provando que isso que eles fazem em jogos é praticamente impossível de replicar na realidade, né, Geralt? Fora que aqui fica nítido a burrice desses soldados, já que eles estavam com armas de fogo, mas mesmo assim preferiram se aproximar de Nan-san, ao invés de atirar nele de longe, isso sabendo que o cara é praticamente um tanque de guerra. E afinal de contas, quantos soldados existem nesse pequeno prédio? Porque até pouco tempo atrás, disseram que era só um pelotão que tinha sido enviado para resgatar os sobreviventes, mas aqui parece ter uma unidade militar inteira. Tudo bem que eles podem estar se regenerando e voltando a lutar, mas cometer os mesmos erros mais de 2 vezes é meio complicado. Quanto a Yun-Ho, assim que Kwon partiu para cima dela, a mulher deveria ter recuado e tentado pegar uma arma no chão para atirar nele. Afinal, apesar de ser extremamente resistente, essa nova raça de lagartos não é imortal, e Yun-Ho era nitidamente muito mais rápida que o cara, então não faz sentido que ela tenha escolhido lutar corpo a corpo com um mutante muito mais forte fisicamente que ela, do que ir pelo caminho mais fácil e rápido. E quando eu vejo esse monte de acrobacia em uma luta, a única coisa que me vem em mente é isso aqui: fazer esse tanto de movimentos e rodopios em uma luta vai mais prejudicar do que ajudar. Enquanto a soldado se ferrava, Ji-Wan consegue chegar até as salas de aula e vê Kim se escondendo embaixo de uma das mesas. Então ele faz a mulher de refém e obriga ela a levá-lo até onde Suna estava, mas os dois são barrados por Kwon. Porém, antes que seu amigo se machucasse, Nan-san aparece e pede que seu aprendiz siga em frente, enquanto ele cuidava do lagartão. E aí se inicia uma batalha lendária, mas Nan-san consegue facilmente revidar os golpes do soldado, e como a criatura se regenerava muito rápido, os golpes de Nan-san pareciam não fazer efeito. E aí o cara atravessa uma janela com o lagartão, e o cara fala que não morreria na queda, dando uma ideia para Nan-san, que desconecta a cabeça do cara no vidro para finalizá-lo. Em paralelo, o médico injeta um novo soro, feito com o sangue modificado de Suna, mas ele começa a passar
mal e nota que a sua mutação atrás da orelha estava diferente. Nesse momento, a jovem revela que não bebeu os medicamentos que ele colocou na água. Portanto, as modificações que eram necessárias para fazer o soro nunca foram concluídas. Irritado com isso, o médico pega um bisturi para finalizar a jovem, mas Ji-Won aparece nesse momento. E aí, Gi-Soo ameaça finalizar Suna, ordenando que o garoto abaixasse a sua arma. Mas quando ele obedece, Ji-Won é atacado por trás, sendo derrubado por uma soldado. E o médico aproveita para pegar a granada do garoto. Desesperado, Gi-Soo ordena que peguem sua filha, pois teriam que deixar o prédio. Mas antes que conseguissem sair, Nan-san os impede, derrotando a soldado e atirando em Kim. Então, em uma última tentativa de fugir, o médico joga a granada no laboratório, e Ji-Won usa a maca de escudo para proteger os dois. A explosão joga Nan-san para longe, e ganha tempo suficiente para o Dr. fugir. Ok, Ji-Won com certeza não tem uma inteligência muito grande, isso porque ele estava armado, e ainda tinha uma granada em sua posse. Sabendo disso, o garoto tinha duas opções. A primeira seria atirar em Gi-Soo, pois ele nitidamente estava enfraquecido, pois mesmo que os poderes de lagarto deixassem ele mais resistente, um headshot resolveria a situação. Então eu duvido muito que o médico conseguisse ferir a jovem antes que a bala acertasse sua cabeça. Outra estratégia que poderia dar certo, mesmo sendo bem arriscada, é que quando o menino fosse derrubado, ele deveria pegar a granada em seu bolso e tirar o pino, pressionando a alavanca para que o explosivo não detone e finalize todos a sala. Com isso, o garoto poderia exigir que o médico libertasse sua amada, ou explodiria tudo no local, incluindo a filha dele. E como Gi-Soo parece ter uma espécie de obsessão com Yeon, possivelmente ele iria fazer tudo que Ji-Won pedisse para que sua filha ficasse bem. Quanto a Gi-Soo, ele é completamente estúpido em explodir isso em seu laboratório. Primeiro, porque ele destruiu meses de sua pesquisa com a explosão, fora que a onda de choque poderia comprometer a estrutura do prédio, já que o lugar estava meio detonado, e isso faria com que tudo desabasse, finalizando ele e todos que estavam no local. Lá embaixo, os jovens saem da sala e se encontram com os seus pais, que ficam surpresos ao ver como seus filhos estavam praticamente lobotomizados. E aí eles ouvem a explosão, e o som alto acorda Yoon-ho de seu soninho, e ela corre para ajudar os seus amigos. Nan-san desperta depois do impacto, e vai até o laboratório procurar os jovens, encontrando Suna e Ji-Won bem. Saindo do laboratório, eles se encontram com Yoon-ho, e Nan-san pede que ela leve as crianças para baixo enquanto ele caçava o doutor. Enquanto tudo isso acontecia, o médico tenta fugir escondido, mas os moradores notam ele e correm até lá para perguntar sobre seus filhos. E quando o homem diz que todos ali viveram no luxo em troca dos filhos, os pais decidem moer ele na porrada e abrem sua mochila, quebrando os frascos da substância que ele tinha preparado. Porém, o homem enlouquece, e ao ver as mutações em seu rosto, os pais se afastam dele. E Gi-Soo aproveita a oportunidade e pega uma das armas, atirando e finalizando diversas pessoas. Nesse momento, Nan-san aparece e o médico tenta atirar nele, mas percebe que tinha acertado a mala onde o corpo de sua filha estava. Desesperado, ele abre a mala apenas para encontrar a garota finalizada. E vendo como sua pele estava deformada e tudo que ele planejou fracassou, Gi-Soo pega sua arma e tenta finalizar a todos, mas é impedido por Nan-san. Em seguida, eles perguntam o que Yoon-ho irá fazer, e ela conta que planejava reconstruir o prédio, mas dessa vez da forma certa. Nesse momento, uma grande chuva começa a cair, mostrando a todos que ainda havia esperança para a humanidade. Com isso, o homem parte com os jovens até o túmulo da avó de Suna, para que ela pudesse se despedir dela. E algum tempo depois, vemos essa grande família voltando aos negócios, mostrando que independente da dificuldade, a humanidade pode prosperar. Ok, galera, o pior erro aqui com certeza foi a obsessão de Gi-Soo em manter a sua filha viva, sendo que a garota nem estava mais inteira. Se ele não tivesse levado a sua pesquisa para esse lado, e sim como algo que salvaria a humanidade no longo prazo, pois com essa mutação ninguém precisaria comer e tomar água regularmente, sendo praticamente a solução para qualquer apocalipse. E caso ele conseguisse elaborar um soro permanente para interromper os testes em jovens, isso facilitaria demais para progredir e reconstruir toda a sociedade. Fala galera, esse foi como derrotar em ruínas. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se você se mudasse para uma nova casa com uma linda piscina, mas descobrisse que uma entidade assassina vive naquelas águas, o que você faria? Quer descobrir o que vai acontecer com essa família? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se, tome cuidado com as pessoas em que você confia. Nunca se sabe se elas estão querendo te transformar num mutante esquisito.